E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de 2 Reis, capítulo 1 e também o capítulo 2. Então, bora pro vídeo. Juízo de Deus sobre Acasias. Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Acasias sofreu uma queda da sacada de seu quarto, no palácio de Samaria, e não se recuperava de seus ferimentos. Então mandou chamar alguns mensageiros e ordenou-lhes: ide consultar Baal-Zebul, o príncipe de Deus de Ecrom, a fim de saber se ficarei curado deste mal. Mas o anjo de Yahvé disse a Elias, o tesbita: prepara-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e questiona-lhes: porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-Zebub dos Ecrons? Agora sim, diz Yahvé, o Senhor: não descerás ao leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros retornaram para junto de Acasias, que lhes indagou: por que voltastes? Eles lhe informaram: um homem veio ao nosso encontro e nos admoestou: voltai ao rei que vos enviou, a dizer-lhes: assim fala Yahvé o Senhor: acaso não existe Deus em Israel? Por qual razão mandaste consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Por este motivo não te levantarás mais desse leito sobre o qual estás prostrado, e certamente nele morrerás. Então o rei lhes inquiriu: qual era a aparência do homem que vos encontrou e vos transmitiu estas palavras? E eles lhe explicaram: era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro. Então ele prontamente exclamou: é Elias, o profeta de Tisbé. Elias invoca o fogo de Deus. O rei mandou um capitão com uma tropa de 50 soldados procurar Elias. Logo depois, o capitão encontrou Elias sentado no alto de uma colina e lhe chamou: homem de Deus, o rei ordena que desça. Mas Elias retrucou ao capitão com 50 soldados: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e exterminai a ti e aos seus 50 homens. E naquele mesmo instante rompeu um fogo arrasador do céu e consumiu o oficial e todos os seus soldados. Então o rei insistiu e enviou outro chefe de tropa com 50 guerreiros. Este também ordenou ao profeta: homem de Deus, assim convoca o rei, desce depressa. Elias, do mesmo modo, respondeu a esse oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. Em seguida, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu também este oficial e seus 50 soldados. Diante disso, enviou o rei pela terceira vez um outro capitão com sua tropa de 50 guerreiros, e o terceiro oficial, subindo até o profeta, colocou-se de joelho diante de Elias e rogou-lhe: ó homem de Deus, suplico-te que considere por preciosa a minha vida e a vida destes 50 homens que me acompanham, pois somos teus servos. Ora, o fogo de Deus desceu do céu e destruiu os dois grupos, chefes de tropa e de 50 e todos os seus soldados. Porém, peço-te que agora não tenhas misericórdia da minha vida. Então o anjo de Yahvé orientou Elias, dizendo: desce com este homem, não tenhas receios. Elias prontamente se levantou e desceu com o oficial e foram ter com o rei. Ao chegar diante do rei, falou Elias: assim diz Yahvé o Senhor: porque mandaste mensageiros consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, deste leito em que deitaste, não te erguirás jamais, mas com toda a certeza morrerá. E de fato, Acasias morreu conforme Yahvé o Senhor havia determinado por intermédio de Elias. Como não tinha filhos, Jorão, seu irmão ascendente, ascendeu ao trono em seu lugar. Jorão começou a reinar no segundo ano de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá.
Todos os demais atos e realizações do rei Acasias estão escritos nos registros da história dos reis de Judá. Elias é arrebatado aos céus. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho ordenou-lhe Elias: aguarda-te aqui mesmo, porquanto Yahvé está me enviando a Betel. No entretanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive Yahvé o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em seguida, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém, ele respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre por toda a tua cabeça para o céu? E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida Elias lhe disse: aguarda-te aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava, quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou e o bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre a terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que quiseres, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te que, como herança, porção dobrada de teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu sucede Elias. Assim que viu tudo isso acontecer, Eliseu gritou: Aba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observavam o que se passava, exclamaram: eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. E lhe disseram: há 50 homens guerreiros entre os teus servos, deixai-os ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito de Yahvé o tenha levado e deixado sobre algum monte ou depositado em algum vale. Entretanto, ele ordenou: não mandeis ninguém procurá-lo.
Contudo, eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo, e então ele consentiu. Enviai-os, pois, e mandaram 50 valentes, que o procuraram por 3 dias sem encontrá-lo. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó, o qual lhes admoestou: não vos dissera que não fosseis? 2 milagres de Eliseu. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas suas águas são péssimas e a terra é infértil. Ordenou-lhes: fazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles lhe o trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhes sal e declarou: assim diz Yahvé: eu purifiquei estas águas, e elas não causarão mais morte e esterilidade. Imediatamente aquelas águas se tornaram puras, e assim permaneceram até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. De lá Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, exclamando: volta, careca, suma daqui, careca. Então ele se virou para trás e, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, duas ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Em seguida, partiu para o Monte Carmelo, de onde retornou a Samaria. Esse foi o vídeo de 2 Reis, capítulo 1 e também o capítulo 2. Todos na paz e até a próxima.